Você já deixou de aprender algum idioma, seja inglês, chinês, enfim, qualquer idioma, porque pensou que era cansativo ou muito difícil por algum motivo? Eu tava aqui pensando e tava vendo aqui o que gravar, né, pra hoje, que eu tô tentando fazer todo dia um vídeo. E por isso que tá sendo mais nessa conversa mesmo, para ser uma conversa mesmo com vocês. E eu percebi que isso quase me aconteceu com o inglês. E eu queria conversar sobre isso hoje. Sobre o quão ruim é quando você não sabe fazer com que seu processo seja prazeroso. No caso, nem todo processo vai ser prazeroso, tá? A língua, o processo de aprendizado de língua, ele demanda tempo, claro. Não é como muitos professores aí, né? Professores que chegam, fazem um anúncio dizendo que você vai aprender inglês, ou espanhol, ou italiano, ou qualquer língua de uma forma muito fácil e rápida. Em um mês você vai aprender fácil e rápido, tipo, sem fazer nada, por osmose. Mas isso não vai acontecer, tá? Você tem que fazer algo. Tá? São jornadas. Jornadas, elas necessitam de trabalho. Porém, a questão é, muitas vezes a gente desiste de aprender uma língua nova. Muita gente está empancado, fica empancado no inglês, justamente pelo que eu passei também. Eu tive uma jornada bem longa no inglês. Tanto é que eu aprendi primeiro o espanhol. Isso é que é engraçado, eu já falava espanhol. Porém, na época que eu comecei a focar mais no inglês, meu espanhol já fazia tempo que eu não praticava. Porém, eu aprendi espanhol do método muito parecido com o método que eu utilizo hoje, de um método mais natural. Eu aprendi vendo jogos de futebol, isso é que é engraçado, quando eu tinha 13, 12 anos de idade. E vendo entrevistas de jogadores também. E o inglês, eu acabei embarcando nos métodos tradicionais, né? Porque, na realidade, eu nunca fiz cursinho de inglês, nunca fiz cursinho, nem cursinho de espanhol, nem cursinho de nada. Porém, na escola, todo brasileiro médio, ele tem inglês ou espanhol na escola, né? Ou pelo menos tinha, né? Teve umas mudanças aí na grade curricular que não é o assunto desse vídeo. E também que eu não tô por dentro. Mas muitos de vocês, inclusive, ficam presos a esses métodos e, por exemplo, gastam rios de dinheiro, muita grana mesmo, em cursinhos ou métodos antigos, ou ir para aulas onde o professor às vezes nem sequer fala inglês de verdade, ou fala italiano de verdade, ou enfim, que o professor muitas vezes não fala a língua que você está querendo aprender de fato, mas ele só sabe a regra. Então você vai para uma aula onde você vai ficar escutando só regra e a partir do momento que você só escuta a regra, isso é chato. Você lembra, os homens vão se identificar mais comigo quando, por exemplo, você ia para uma prática de um time de futebol e o técnico só ficava falando de regrinha e nada de jogo. Você ficava ali, né, agoniado para jogar. Do mesmo jeito, se você vai para uma aula de dança e aí a professora de dança só fala só sobre regra. Nunca fiz aula de dança não, tá? Só tô dando um exemplo aqui para tentar pegar todo mundo nesse exemplo. Mas e aí só vai ficar falando de regra, essas coisas. Não vai ser prazeroso, tá? Então, não é que as regras elas não são necessárias, mas é que se você focar na regra somente, você não vai ter prazer de fazer aquilo e não vai se sentir motivado para fazer aquilo. A motivação, ela é muito importante, tá? A gente sucateou muito a questão de ser motivado, de ter motivação com a cultura hoje em dia, né? Dos coaches, dos vídeos motivacionais, onde as pessoas querem se motivar e uma motivação que é só uma flâmulazinha, uma chamazinha que apaga rapidão. Mas a gente precisa de uma jornada que ela seja motivadora, que ela nos ajude e esteja dentro do nosso interesse. E é justamente isso que eu vi, que eu fiz com o espanhol muito antes, quando eu era mais novo, quando eu tinha 12, 13 anos, que eu justamente era viciado em futebol nessa época, gostava muito. E justamente eu aprendi espanhol vendo partidas de futebol.
em espanhol e vendo a entrevista dos jogadores que eu mais gostava. Então, eu percebi, e foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer a mesma coisa no inglês. Eu precisava ir para o inglês do mesmo jeito que eu fui para o espanhol, querendo trazer os meus interesses. Então, quando a gente vai aprender uma língua, quando você vai aprender uma nova língua, se você, vou jogar aqui russo, você está querendo aprender russo, você precisa entender o que é que você gosta na realidade em português ou na outra língua que você fala. O que é que você já gosta do seu dia a dia, o que é que você já gosta de consumir. A partir do momento que você entende que o que você já gosta de fazer, você pode ir diretamente a começar a ver essas coisas que você já curte, que você já gosta. Vamos supor, por exemplo, que você goste muito de ler livros de filosofia ou poesias, por exemplo. Poesia que o vocabulário, por mais que seja um pouco avançado, mas ainda assim vão ter poesias de um vocabulário mais simples, né? Filosofia não, já vai ter já. Mas enfim. E vamos supor que você goste muito de poesias. E aí você gosta de Dostoiévski, esses caras. Então, você vai começar a ver isso. Se você está querendo aprender russo, você vai começar a ver isso em russo. Se você gosta de poesia, ou por exemplo, você gosta de culinária e você está aprendendo italiano, o que é que você vai ver? Me diz, por favor. O que é que você vai ver? Uma aula onde tem um professor falando de como aplicar tal verbo em tal situação que você nunca vai praticar isso aí, ou você vai assistir uma aula sobre como fazer pizza na moda italiana, ou como fazer um carbonara na moda italiana, se você gosta de cozinhar. O que é que você vai fazer? Você vai assistir o vídeo de culinária, porque ali você vai pegar vocabulário. E a partir do momento que você começa, tá? Não é sem método. Não é que você vai começar a ver o que você gosta e agora eu vou ficar fluente em qualquer língua que eu quiser. Não, calma. Se tem um método para isso. Eu ensino isso no meu método também, que é o método Show Up, que o link tá aqui na descrição embaixo. Mas se tem um método aqui, eu vou te passar um método simples, mais simples, assim, que dá para fazer. Que, claro, não é no mesmo tempo que se você tivesse o método certinho, o método Show Up, por exemplo, você tivesse passo a passo, tudo detalhado, mas se você quiser aprender uma língua, tiver mais tempo para aprender isso, por exemplo, 1 ano, 2 anos, para ficar fluente, para ficar... Cara, é certo que você vai falar uma hora ou outra, tá? Se você fizer isso. No caso, você vai consumir o seu conteúdo. E aí, depois de consumir esse seu conteúdo, o conteúdo certo, né? O conteúdo que você tem interesse, você vai justamente tentar repetir o que aquela pessoa fala. Aí sim a gente diria que você está começando a aprender por osmose. Mas não é algo que é fácil, tá? Não é que você vai aprender, comecei a repetir, já vou sair falando com os outros. Não, calma, só uma sentença, tá? Você vai pegar uma sentença útil, aleatória, e principalmente, não aleatória, calma, mas uma sentença que você entenda que você pode usar. Então, como é que você vai entender se você pode usar? A partir do momento que aquela pessoa fala naquele vídeo, ou enfim, alguma série que você está assistindo, algum filme, você tem que entender, eu viveria essa situação no meu dia a dia? Se não, não vale a pena. Mas se sim, já pega, por exemplo, se a pessoa se expressou de uma maneira que você fala no dia a dia, por exemplo, eu sempre em português, eu sempre utilizo, quando eu tô gravando o vídeo aqui, eu sempre utilizo a palavra por exemplo. Por exemplo, quando eu tô dando aula, eu sempre falo por exemplo, porque eu sempre vou dar um exemplo. Então eu sei que a partir do momento que eu tô assistindo um vídeo em russo e eu vejo o cara falando por exemplo, inclusive eu nunca vi, por isso que eu não sei falar por exemplo em russo ainda, mas é algo que a gente precisa, você vai precisar daquilo em algum momento. Então começa a repetir. Por exemplo, eu sei, por exemplo, em espanhol, por exemplo, que eu falo fluente, sei espanhol sei em inglês, por exemplo, em italiano, por exemplo. Então, tipo, tu vai precisar dessas palavras, dessas frases, tá? Dessas frases que são usuais no teu dia a dia. Então, entende o que é usual no teu dia a dia a partir do momento que você vê, peraí, isso aí eu passaria no meu dia a dia. Então, começa a repetir
essas frases, essas sentenças, tá? Aprender vocabulário, palavras, você aprende visualmente, tá? Você não precisa ficar decorando, repetindo palavra por palavra, tipo, carro é car. Ao invés de tentar decorar carro, por exemplo, que é car em inglês, ou coche em espanhol, ou sei lá, máquina em italiano, você vai tentar fazer, por exemplo, em italiano, por exemplo, como é que se diz esse carro é bonito? Ao invés de eu tentar dizer, tipo, ou esse carro é muito bom, ao invés de eu tentar decorar somente como é carro, mas máquina, eu vou decorar na realidade, eu vou memorizar, na realidade é melhor, a palavra memorizar é melhor, eu vou memorizar, ao invés de memorizar máquina, eu vou memorizar essa máquina sei molto bella, que esse carro é muito bom, é muito top, muito bello. Então, a mesma coisa no inglês, no espanhol. Ao invés de tentar decorar, por exemplo, como é porta, eu vou tentar memorizar a palavra, alguma ação que eu faça com a porta. Então, por exemplo, I'll open the door. Porque aí, nesse momento que eu decoro uma ação, uma sentença, eu vou começar... Decoro não, memorizar. Memorizar. A palavra memorizar é melhor. A partir do momento que eu memorizo essa frase com a palavra, e não somente uma palavra, eu começo a criar um repertório muito grande que eu poderia, por exemplo, se em algum momento eu vejo somente a palavra window, eu tô, sei lá, tô em uma sala e aí eu quero saber como é que abre a janela. Pera aí, eu sei como é, eu vou abrir a porta. Então, pera aí. I will open the window. I will open the door. Abrir a porta. Então, pera aí. Se I will open eu vou abrir. I will open the door. E door é porta. Então, eu só preciso saber como é janela. Então, eu vou lá. Descubro como é janela. Dá um Google. No início, tá? No início pode traduzir, tá? Eu sempre gosto de quebrar, bater na tecla de que não traduz, vê definição. Porém, isso é para quando você já passou do muito início, tá? Quando você passa desse muito início, mas no iniciozinho, você pode ver tradução, tá? É bom ver tradução. Tradução misturado com estímulos visuais. Mas enfim, voltando. Então você vai fazer isso, você vai repetir sentenças no seu dia a dia. E você vai começar a ver, isso é matador, tá? Você vai começar a ver locais, momentos do dia a dia onde você pode usar essa sentença. Ou seja, além de você ficar repetindo essa sentença, às vezes, de vez em quando, toda vez que você puder repetir essa sentença, você vai repetir no seu dia a dia, no que você está falando. Dizendo, por exemplo, quando algum amigo meu fala, vamos em tal lugar, eu sei que davai é tipo, vamos embora, em russo. Às vezes eu não falo, tipo, em voz alta, mas eu falo, tipo, baixinho, davai. E depois eu falo, vamos embora. Mas eu sempre repito. Por exemplo, às vezes eu tô conversando e ao invés de dizer sim, eu falo dai. Que é tipo, ou ecco, que é tipo, vamos, sim, muito bom. É tipo uma concordância muito, muito alta em italiano. Então, na minha cabeça eu repito isso, ou até mesmo eu expresso e depois eu falo, não, relaxa, de boa, é só... Ou eu boto desculpa na confusão do poliglota, que isso é real, tá? Às vezes você confunde mesmo, você fala um negócio. Ou eu só falo, tipo, relaxa, tô praticando aqui é meio maluquice mesmo. As pessoas às vezes vão achar que você é maluco, mas vale a pena fazer isso, tá? Então, faz isso, coisa simples. Você vai assistir o conteúdo que você gosta, tá? Para deixar a sua jornada interessante. Você vai somente consumir o que você gosta, tá? Se você gosta de futebol, vai assistir futebol. Se você é cristão, assim como eu, e você gosta vai consumir pregações, vai ler a Bíblia na língua que você está aprendendo. Faz muito bem, tá? Apesar do vocabulário ser um pouquinho mais rebuscado, mas faz muito bem. Se você gosta de culinária, se você gosta de futebol americano, viagem, tem um monte de vlog de viagem, um monte de vlogger de viagem, um monte de língua diferente. Tem vlogger de viagem em russo, em chinês, tem muito conteúdo. Então, vai estudar, no caso, vai assistir
que você vai estar estudando. E dali você começa a repetir as sentenças, anota elas que quiser no caderninho, e repete essas sentenças e sempre tenta ver a pronúncia dela, bota num Google Tradutor ou num ChatGPT hoje em dia que tem a opção de ler, ele consegue ler o que você pediu, né, para ele traduzir, ele lê lá na voz e ele faz o sotaque certinho. Então, hoje em dia tem muitas opções, tá? Só não aprende uma língua quem não quer. Então, faz isso. Ó, vou repetir mais uma vez. Você vai, pra gente não parecer que é só uma conversa solta aqui. Eu tô até te ajudando a agarrar aqui, porque eu poderia somente jogar aqui as coisas e deixar tu pegar assim e tu mesmo juntar tudinho e fazer o que tem que ser feito. Mas não, eu vou te ajudar aqui, ó. O que é que a gente falou nesse vídeo e o que é que a gente tem que fazer? Você vai assistir o que você gosta. Tá, você vai pegar o que é do seu interesse, vai assistir uma série, um filme. De lá, você vai se fazer uma pergunta: eu passaria por essa situação no meu dia a dia? Se sim, beleza. Anota num caderninho, bota num ChatGPT ou bota num Google Tradutor para ver a pronúncia depois, ou volta o que você está assistindo para ver como a pessoa tá repetindo, tá falando. Presta atenção na boca dela, tá? Se for um desenho, não vai dar pra prestar atenção na boca, mas tenta repetir os movimentos da boca também. Tá na hora de falar, isso ajuda muito na pronúncia. E depois disso, você vai repetir essas mesmas sentenças nos momentos do seu dia a dia, onde você sabe que aquela sentença foi utilizada no filme, na série, no vídeo que você assistiu, você vai utilizar no seu dia a dia. Por exemplo, uma sentença, sei lá, como a que eu citei, da vai, ou sei lá... vou abrir para você aqui a porta. I'll open for you the door. Voy a abrir a porta para ti. Então, tipo, vai utilizar o que você acabou de ver, tá? Só que vai fazer isso no seu dia a dia. Sempre quando estiver assistindo alguma coisa, pensa: eu viveria isso aí, essa mesma cena que esse cara tá vivendo, essa mulher tá vivendo? Se sim, anota, vê o que ela falou, acabou. E vai repetir ela no teu dia a dia, vai utilizar ela, repete em voz baixa, em voz alta, usa alguém de cobaia. Por exemplo, eu uso às vezes minha mãe tá aqui às vezes lavando o prato, do nada eu chego nela e começo a falar russo com ela, do nada, e ela fica: o quê? Não tô entendendo nada, mas enfim, mas vai praticar, beleza? Então faz isso, me manda no Instagram, enfim, mas fala comigo, eu gosto de ver como é que vocês estão se sentindo, me dê um feedback de como vocês estão aí na jornada. E claro, se deu certo, se gostou, se funcionou, faz isso. Se der certo, vai me mandando mensagem depois, né? Agora não dá, né? Porque, pô, você não vai amanhã tá falando. Mas enfim, se gostou também do exercício aqui que eu passei, da metodologia que eu passei para você fazer, vai e pratica. E também deixa um comentário aqui, curte aqui o vídeo, ajuda muito a gente aqui a crescer. E claro, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, enfim, compartilha com aquele amigo que está precisando aprender uma nova língua, que está precisando aprender a aprender uma língua, de se desgarrar finalmente dos métodos tradicionais. Então, e mais uma coisa, só para não esquecer: se você quer embarcar mais a fundo no método de aprendizado de línguas, em como realmente aprender uma língua nova, em como aprender inglês, em como aprender ou espanhol, mas eu só quero focar em inglês, ou eu só quero focar em espanhol. Eu sei que a maioria só quer focar em inglês muitas vezes, mas, cara, vai, porque o método Show Up, que é justamente o link que está aqui embaixo, é um curso onde você vai deixar de ser preso pelas amarras dos cursos e das metodologias antigas, e sim você vai ganhar liberdade para aprender qualquer idioma que você quiser, beleza? Então, vamos lá, fala comigo, qualquer coisa, clica aqui embaixo, se inscreve lá, dá uma olhada lá, tem uma videoaula também sobre a metodologia, os 3 pilares da fluência. Então vai lá, dá uma assistida também, se você quiser. É muito legal, beleza? Clica aqui. Então, se você entrar no método Show Up, te vejo lá do outro lado. Se não, te vejo amanhã no vídeo de amanhã. Tamo junto, é nóis, valeu!